Estamos iniciando mais um programa conversando com o João e Arlete Berbel, programa produzido aqui nos estúdios da TV e Rádio Renovação, localizados aqui no Complexo do IMA, Instituto de Medicina do Além, de Franca. Nós vamos hoje ter um depoimento muito interessante, que na verdade vai ser uma sequência de um tema que nos chegou através de um espectador nosso do programa que nós levamos ao ar aos sábados, ao vivo, das 8 às 10h30, o programa Tema Livre, que nós temos a honra de apresentar, e houve um questionamento que foi feito por um espectador do Rio de Janeiro, e era uma pergunta muito difícil. Essa pergunta, inclusive, ela ensejou um artigo que nós escrevemos no nosso site do IMA, que eu sugiro, se é um tema que lhe possa interessar, de você acompanhar esse artigo, porque ele remete à resposta e à explicação que João e Arlete Berbel nos dão nesse programa. A pergunta formulada é a seguinte: quando será que a TCI, Transcomunicação Instrumental, vem acelerar para derrubar a barreira das duas dimensões? Essa pergunta foi formulada durante um programa que foi, na verdade, um debate entre o médium João Berbel, depois a dona Arlete Berbel se juntou conosco ao final do programa, e um professor, que na verdade ele é um especialista em estudo de espiritismo, ele é professor também de espiritismo, técnico de tecnologia da informação, uma pessoa muito esclarecida, o nosso amigo Bob aí da região de Alphaville de São Paulo. E de pronto eu achava que essa pergunta não deveria ser formulada nem ao João nem ao Bob, porque nós entendíamos que o tema, na verdade, o foco do debate era um assunto um pouquinho diferente. Mas na conversa, num intervalo, conversando com a nossa produção, nós fomos orientados sim a formular a pergunta, e o João assumiu o compromisso, dizendo que dominava esse assunto e pudesse responder. E ele respondeu, para surpresa de muitos, porque é um tema que, eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar em transcomunicação instrumental. Mas o João, de pronto, colocou a resposta dele. E nesse programa conversando com o João e a Arlete Berbel, ambos falam um pouco a mais e citam inclusive 2 exemplos que eles tiveram práticos de transcomunicação instrumental. Então esse é o tema que João e a Arlete Berbel vão colocar no programa de hoje. Mas antes disso, nós temos aí, como fazemos todas as semanas, no Minuto do Livro, onde o editor da editora Farol das Três Colinas, José Silvano Ferrante Larker, vai fazer um comentário sobre Sinos do Além, que é uma das 280 obras escritas por psicofonia pelo médium João Berbel. Nós queremos repetir o apelo que a gente vem fazendo, e tem que repetir mesmo, porque a situação é muito complicada. Nós tivemos reduzido o fluxo de pessoas aqui no atendimento presencial na sede do IMA, aqui na cidade de Franca, e nós precisamos de ajuda, da sua ajuda, porque nós temos aí um compromisso de funcionários, compromissos aí de custos de insumos para a produção dos nossos remédios fitoterápicos, e você pode nos ajudar de uma maneira muito importante. Você pode nos ajudar enviando notas fiscais paulistas, sem CPF e sem CNPJ. Essas notas, se você é da região de Franca, você pode deixar essas notas aqui na nossa sede, Rua Tarsila do Amaral, 550, Recreio Campo Belo, Franca. Se você não é da região de Franca, você pode reunir essas notas, pedir também que seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de estudo, seus colegas de trabalho, lhe encaminhem essas notas, e você pode postar isso para nós via correio. Então, mandando isso para o IMA, Rua Tarsila do Amaral 550, o nosso CEP é 14.409/422. Você pode também nos ajudar fazendo doações através do nosso site www.espiritismodoutoralonso.com.br, tem um link lá, /doar. Faça um depósito de qualquer importância que você puder nos depositar, é um recurso integralmente revertido a favor de milhares de pessoas que têm sido atendidas todos os meses aqui pelo nosso médium João Berbel e pela nossa equipe aí de quase 400 voluntários. Você também pode nos ajudar associando-se ao Clube do Livro, e aí você recebe mensalmente uma obra nova das 280 produzidas por psicofonia
pelo médium João Berbel. Para você se associar ao Clube do Livro, você pode entrar no nosso WhatsApp, que é o 16 99287 6651. Repetindo, WhatsApp para se associar ao Clube do Livro, 16 99287 6651. E também através do site da editora, o www.faroldastrescolinas.com.br. Vamos então ao comentário do editor José Silvano Ferrante Larque, ele na sequência, João e Arlete Berbel. Muito obrigado, até a próxima semana. A você que está nos assistindo o Minuto do Livro, um grande abraço nesse coração e espero que você esteja em paz contigo, com Deus, com Jesus e com todos. Hoje nós iremos abordar um assunto de um livro que chama Sinos no Além. São aqueles pioneiros que há muito tempo eles eram ditos como os boiadeiros, porque hoje a modernidade, os boiadeiros mudaram, são todos feitos num caminhão, mas continua sendo os boiadeiros. E naquela época era cavalo, eles cruzando aqueles sertões ali do lado de Goiânia, esse sertão do estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo era um sertão muito grande ainda, há pouco tempo ainda tinha muito sertão, Minas Gerais. E esses nossos amigos pioneiros dessa época, em que eles são esquecidos nas histórias, então os nossos cronistas espirituais, eles vêm narrando a história dessas pessoas de uma simplicidade muito grande, que são os boiadeiros, e que muita gente ignora que eles existiram, e que graças a eles, nós temos as nossas carnes na época, né? Que eles transportavam as boiadas para as grandes capitais. E eles passavam, às vezes, vários dias, noite, e tempestade, e era, às vezes, um ano sem ver a família. E a esse pioneiro, nosso agradecimento, e esse livro narra a história de um deles, que nasceu ali na cercania de Goiânia, numa fazenda muito grande, criadora de gado, que tinha um homem que se chamava Oswaldo, que era o dono da fazenda, e um casal que chegou ali, e ele era carpinteiro para ajudar na construção daqueles casa dos colonos, e ele por ali mesmo ele casou e teve um filho, e em consideração ao patrão que chamava Oswaldo, eles deram o nome nesse filho de Oswaldinho, e chamaram esse patrão Oswaldo, que tinha um coração muito bom, para ser o padrinho desse Oswaldinho. E esse Oswaldo, que era o dono da fazenda, gostava muito do Oswaldinho, e aonde que estava o Oswaldo, estava o seu afilhado junto. E ali ele cresceu naquela lida, trabalhando ali com a boiada, na lida, como eles diziam antigamente, né? E ele aprendeu muito a ser um boiadeiro e dos bons. E ele saía para transportar as boiadas, quando o patrão vendia aquela boiada, eles iam levar a boiada para Goiânia, ou às vezes para outras capitais, Mato Grosso, e eles embreavam naquele mato afora, onde que não tinha ponte, não tinha nada, era cobra, era onça, era um monte de bicho, e eles tinham que enfrentar tudo isso aí. E esse Oswaldinho, ele era um senhor boiadeiro, era um dos melhores. E junto com isso, vocês vão ver nesse livro a história que eles narram, principalmente daqueles espíritos que morrem ali pelo caminho, e Oswaldinho era portador de uma mediunidade, e ele via aqueles espíritos ali que ficava agarrado ali na terra, não sabia que tinha desencarnado, e ele ajudava muito, porque aqueles espíritos guardiães,
daquelas pessoas, pedia a ele, que na época não tinha conhecimento do Espiritismo, e ele pedia, ele chegava, quando chegar no arraial mais próximo, peça para o padre fazer uma missa em prol dessa alma ou daquela, para que nós possamos fazer alguma coisa para tirar aquela criatura daquele lugar. Então, esse livro chama Sinos no Além. Por que Sinos no Além? Porque realmente esse Oswaldinho, uma coisa que marcou ele muito era o sino das 6 horas da manhã, quando ele passava nos arraiais, ou 6 horas da tarde naqueles povoados, e aquilo marcou ele muito, porque era a hora do Ângelo, e até hoje tem a hora do Ângelo, em que o Brasil e o mundo todo param para orar a Nossa Senhora Aparecida. E essa história desse livro, Sinos no Além, vocês vão ficar muito agraciados com as histórias desses boiadeiros, porque cada boiadeiro tem a sua história para contar, tem os seus dilemas, cada um leva os seus dilemas, porque eles ficavam muito longe da família, às vezes 1 ano transportando boiada. E quem quiser adquirir esses livros, é só acessar o site, né, do nosso, que está aí no nosso vídeo, e vocês, com preço muito acessível, nós mandaremos para o Brasil inteiro o livro. Um abraço a todos aqui do Minuto do Livro. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui ao lado do meu amigo Ronaldo para mais esse bate-papo entre o João Berbel e a Dona Arlete. Estamos aqui com o nosso coração cheio de alegria, com o nosso coração cheio de amor mesmo, para mais essa jornada de trabalho. Então a gente vem através deste programa pedir a você que recebeu a primeira dose da primeira vacina, que tem acho que mais de 1 milhão, né? Esse mais de 1 milhão? 1,5 milhão de pessoas que não retornaram para aplicar a segunda dose. Por que a preocupação? Porque a pessoa às vezes bebe bebida alcoólica, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nenhuma informação temos, tá? Que a bebida alcoólica atrapalha as pessoas tomar vacina. Vai sim, meu irmão, se vacina, se proteja. O problema não é você, tá? Talvez você não vai morrer corona, você vai matar os outros. Então, você carrega com você uma culpa muito grande se você não tomar esta vacina. Fica esse lembrete aqui, tanto do João Berbel, da Dona Arlete, né, Dona Arlete? Para que todo mundo se vacine. Pois bem, Dona Arlete, um programa nosso passado, Papo Livre lá, né? Programa Livre com o Ronaldo. Nós recebemos uma pergunta para nós responder, né? Transcomunicação através de aparelhos, né? E a gente teve a oportunidade de responder para o nosso irmão lá, né? Mas como o programa é um programa que tem que ser rápido, porque o tempo, por mais que seja, tem que ser rápido, porque a pergunta, ela é assim, muito, depende de uma explicação muito grande. Expliquei mais ou menos sobre as comunicações espirituais, né? Como o plano espiritual se comunica com o plano da Terra. Então, às vezes, a intermediação dos médiuns, né? Que o plano espiritual comunica com a gente através dos médiuns, e isso já há muito tempo atrás, Deus da época de Jesus, quando no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, está lá, né? Quando Jesus, então, recebe a visita, ele recebe a visita ali de 2 seres, ele diz, vão embora que vocês não são desse tempo, né? Então, é mais ou menos as pessoas envolvendo numa situação de uma comunicação, né? Através de outros tempos. A gente explicou muito bem sobre o tempo, sobre a rapidez, tudo, mas eu me lembro, Dona Arlete, eu me lembro de uma vez, a gente tratava uma moça aqui, ela era muito bonita, você lembra que tinha um câncer no seio? Ela tinha um câncer no seio, Ronaldo, e aquele câncer, aquela ferida fedia, ninguém conseguia ficar perto dela, o fedor que era aquilo, e nós tratamos dela por algum tempo ali, tratando, né? E ela muito grata a nós. Então, numa sexta-feira, certo? Nós recebemos o telefonema dela, certo? Que ela tinha melhorado, que ela estava muito bem, que ela tinha se curado daquele câncer, que a ferida dela tinha acabado. E quem recebeu essa comunicação foi a Dona Arlete,
No telefone. Que não é a primeira vez. E aí tá... Aí, Ronaldo, e ela recebeu essa comunicação e passou para mim. No sábado, o marido dela veio para me agradecer, porque na terça-feira ela tinha morrido. Ela tinha desencarnado. É um ato verídico que aconteceu, certo? Ela, o marido dela, eu falei para o marido dela espantou. Mas ela ligou para a Arlete, conversou com a Arlete, eu não me lembro mais o nome dela, ela ligou e conversou com a Arlete, não tem lógica. Falei assim, pois então, ela morreu terça-feira. Foi mesmo. Morreu na terça-feira, na sexta-feira, que sabia que o marido vinha dela, que ele ligou para a Arlete. Na hora que eu dei a notícia para eles começaram a chorar, certo? Começou a chorar ali, falou assim, não é impossível, isso é possível sim, porque tinha o nome gravado, o nome do telefone dela gravado. Tá? Ela usou do telefone dela lá a interligação para fazer essa transcomunicação espiritual por aparelho. Então, não é um ato isolado, não é de se espalhar não, de se espantar não é um ato isolado, é um ato que acontece constantemente. Até recentemente também aconteceu com a Carlete. Ela estava com o seu telefone desligado, né? E muito triste, porque aquela perseguição sobre o Hospital da Caridade, perseguição sobre a nossa família, a perseguição contra nós todos ali, e ela estava aborrecida, muito triste, o telefone desligado, encostado no canto, entrou, né? Ele se ligou automaticamente, sozinho, e trouxe uma mensagem, certo? Como se alguém estivesse passando a mensagem para você, não é isso, Arlete? Foi mesmo, aconteceu. Eu, meu filho, nós estávamos conversando sobre as tristezas de estar enfrentando a situação das perseguições por causa do Hospital da Caridade. E já era assim, um horário mais tarde da noite, eu não conseguia dormir, eu fui me distrair passando umas roupas. E o Gabriel viu que eu tinha ido fazer esse serviço, foi sentar e conversar comigo. Ele também estava pensativo. E eu falando para ele que eu me encontrava muito triste, que eu não sabia como fazer para sair daquela tristeza, daquele processo que eu estava. Porque realmente a gente fica muito triste com essa indelicadeza que está acontecendo, e principalmente com o pessoal que estava trabalhando no Hospital da Caridade. Aí o telefone dele, como ele estava conversando comigo, o telefone estava desligado no outro canto. E eu e ele começamos a escutar. Nesse instante o telefone se comunicou comigo, ele deu a resposta para mim. Porque eu dizendo para o Gabriel, nossa, eu não sei o que eu faço, eu estou muito triste, eu não sei o que eu faço, o que vai acontecer. Parece que essa situação não vai passar nunca. E, por incrível que pareça, a voz do telefone começou a conversar comigo e com o Gabriel. Olha, eu queria muito estar aí para dar um abraço em vocês, para poder ajudar vocês. Mas eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer em oração. Eu e o Gabriel, nós olhamos um para o outro, sem entender aquela situação, nós achamos assim, magnífico, porque naquela hora a gente sentiu a presença dos nossos amigos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, que eles estão sempre aí do nosso lado, nos rodeando, nos ajudando, captando os nossos pensamentos. Eles estão aí para nos encorajar, para poder levantar esse pensamento que às vezes a gente deixa chegar e a gente não quer sentir essa situação, mas nós somos humanos. Então, eu só tenho a agradecer essa comunicação que houve junto comigo e o Gabriel, veio só mostrar. É porque a gente não pode gravar essa situação, pega a gente de surpresa, é muito de surpresa, mas ficou gravado no coração, meu e do Gabriel, que a gente fala, a gente arrepia, porque é uma coisa
é uma prova do mundo espiritual. Nós temos outras, né, João? Muitas outras, mas essa daí é apenas uma que eu estou relatando. Tem essa que o João relatou, que passou para mim, eu atendi o telefone, ela dando notícias. Fazia o quê? 4 dias que ela tinha desencarnado, mas nós não tínhamos contato com eles, porque aqui no IMA veio muita gente, não é todo mundo que a gente tem telefone, então não tem como ter esse contato. Só que ela estava agradecendo, que ela estava bem e que ela não deu pista nenhuma que ela tinha desencarnado, mas ela falando para nós que ela está, para mim, que ela estava bem, a situação dela estava bem. Depois a gente foi saber pelo marido que no sábado veio relatar que ela havia desencarnado na terça-feira. E aí é só provas para a gente, né, da presença do plano espiritual. Então é muito gratificante a gente saber. Nós ainda somos espíritos que precisamos ainda de provas, porque era para a gente já saber, né, que eles estão aí, mas eles têm vindo dar essas notícias para nós. É gratificante, gente, é muito gratificante. É isso aí, meus irmãos. Os espíritos estão aí para comunicar conosco. Mas a maior ligação que existe entre o plano físico e o plano espiritual é a oração. E a oração eleva o homem a patamares mais altos. A lei de amor manda que nós amamos distintamente uns aos outros, como Jesus nos ensinou a nos amar. Porque só o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele.